Fala comigo, bebê! Quinta-feira começa mais um Tá Aí para Todos aqui na tela da Band, exatamente às 13 horas. E você sabe que quinta-feira é dia de quê? Momento Moderna. A apresentação, Lívia Saviolo. Produção, Criatura Divina. Roda a vinheta. Boa tarde! Está começando mais um quadro Momento Moderna. Você já ouviu falar sobre o Novembro Roxo? É um mês dedicado à conscientização e aos cuidados e prevenção da prematuridade. A campanha busca alertar o alto índice de bebês prematuros no Brasil. De acordo com dados do Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos e do Ministério da Saúde, o Brasil é o 10º no ranking mundial de partos prematuros. Aproximadamente 340 mil crianças nascem prematuras no nosso país, por ano no nosso país. E o pré-natal é essencial para o acompanhamento médico dessa gestante, desde a fase inicial da gestação até depois também numa fase mais tardia, e identificar alguns fatores de risco para falar do parto prematuro. E para conversar com a gente sobre prevenção e os cuidados com os prematuros, tenho aqui duas queridas amigas e pediatras, Juliana Cerqueira e Patrícia Martins. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje para a gente falar desse tema tão importante. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Ju, é muita intimidade, tá, gente? A gente bate o programa inteiro. Com certeza. Não é? Ju, o que é um bebê prematuro? Um bebê prematuro é todo bebê que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional, né? E essa classificação ainda é dividida em 3 outras, né? Os prematuros extremos, que são os que nascem com menos de 28 semanas, os muito prematuros de 28 a 31 semanas de idade gestacional e os moderados, que é de 32 a 36 semanas de idade gestacional. Tá certo. E Patrícia, como é que a gente sabe dos cuidados que esses bebês prematuros vão ter no hospital? Todos eles vão precisar de incubadora? Essa é uma pergunta muito comum dos pacientes. Se meu bebê nascer prematuro, vai ter que ir para a incubadora? É uma pergunta realmente comum. Na verdade, assim, os cuidados com prematuro, eles vão começar ali na sala de parto, no momento da reanimação neonatal. Existem alguns procedimentos que o pediatra faz que são específicos para o prematuro. Por exemplo, manter a temperatura corporal. Isso é uma coisa fundamental na prematuridade. Então, a gente usa saco plástico, por exemplo, para poder vedar o calor naquele paciente, touquinha, né, uma monitorização desde o início da vida dessa criança. E os procedimentos de reanimação que qualquer bebê precisa. E ali a gente vai avaliar a necessidade de, às vezes, fazer um suporte de oxigênio, massagem, intervenção venosa. Só depois é que a gente vai avaliar se esse paciente vai mesmo para o quarto com essa mãe, porque dependendo a gente até pode deixar, ou se ele vai para a UTI. Quando ele vai para a UTI, a gente mantém esses bebês inicialmente na incubadora, até porque a gente precisa oferecer calor. Né? E lá na UTI a gente tem uma série de procedimentos para ajudar na evolução desse prematuro, como se ele ainda estivesse dentro da barriga da mãe. Então, além da incubadora, o posicionamento desse bebê, o mínimo manuseio, né? Às vezes esse bebê precisa de um acesso venoso profundo, que a gente pega pelo cordão umbilical. E ali a gente vai avaliar se vai ser necessário fazer um surfactante, se vai ser necessário fazer alguma oxigenoterapia. Então a gente vai, é uma coisa muito particular de cada prematuro. Depende da idade gestacional e do estado desse exatamente, bebê, né? Às vezes a sonda, né, para poder alimentar o bebê. A sonda para alimentar, exatamente. Então a gente vai observando de forma bem particular, caso a caso. Sim. No pré-natal a gente fala um pouquinho dos fatores de risco, né? Um dos maiores fatores de risco e que mais ocasiona o parto prematuro são as infecções, né? Sendo a infecção urinária uma das principais, né, maior causa, por isso que na gestante é importante a gente estar ciente da bacteriúria assintomática, que é a paciente não saber que está com infecção urinária, e a gente faz esse rastreio também no pré-natal, mas qualquer infecção
pode fazer, Sim. desencadear um parto prematuro, né? Sim, Seja viral, como por exemplo o Covid e outros vírus, assim como também alguma infecção bacteriana, né, Ju? E aí essas infecções, a gente tem que lembrar que esses bebês precisam ser rastreados, né? Porque ela pode passar por via transplacentária. Então, a mãe infectada pode passar essa infecção para o bebê. Então, é importante todo esse cuidado com o bebê prematuro, né? Que a gente faz na UTI. Do rastreio, da coleta dos exames, dos controles de temperatura, frequência, tudo isso vai ajudar a gente nessa triagem, né, para a prematuridade, para a infecção da prematuridade. É verdade. E uma coisa que a gente falou antes de começar o programa, para alertar a população, que eu acho importante, é a investigação dessa placenta pós-parto. Porque bebês prematuros, eles têm essa indicação de enviar essa placenta para um laboratório para acontecer um estudo e, quem sabe, através disso, descobrir o motivo dessa prematuridade. Com certeza. É, muito importante, né? Conscientizar também essas famílias de buscar esse resultado histopatológico, porque às vezes o bebê cresce um pouquinho, fica se ocupando com outra coisa e às vezes perdeu a chance, né? E lembrar que essa mãe, às vezes, é o primeiro bebê, ela quer outros filhos, né? E isso é importante até para a gente ter esse estudo em relação a outras gestações, né? E até porque alguns resultados histopatológicos podem levar ao tratamento dessa criança. É verdade, Patrícia. A efetividade do tratamento. Não só para uma futura gestação, mas também para o bebê que está atual ali, né? E assim, outra coisa que a gente estava falando também, né, da importância do pré-natal. Porque existem outras causas de prematuridade, né? A principal delas, de fato, é a infecção. Mas a gente precisa estar atento às outras causas. Né? É verdade. Então, é muito importante isso, assim. Acho que você pode até falar sobre isso até melhor, né? Como obstetra, enfim. Pacientes que têm perdas tardias, né? A incompetência istmo-cervical, que é um colo incompetente, que ele não consegue sustentar. Existe sim uma forma da gente rastrear isso no pré-natal, medindo o comprimento do colo no pré-natal, e aí, se for necessário, dependendo do tamanho desse colo, a gente faz um procedimento que se chama cerclagem, que dá bons resultados e muitas vezes essa paciente consegue levar essa gestação mais à frente, né? Exatamente. Então, a gente tem o que fazer no pré-natal. Isso e até é bom, antes do pré-natal. Isso também. Fazer reposição de vitaminas, né? Essa mulher procurar o obstetra antes até mesmo dela engravidar, em busca, né, de exames, de soluções, de reposição de vitamina, fazer as vacinas da gestante, isso é muito importante, com certeza reflete no bebê. Exatamente. Né? E a alimentação, uso de álcool, uso de drogas, tudo isso tem que ser orientado. Né? Eu acho que vocês, enquanto obstetras, conseguem, inclusive, predizer coisas que falam a favor da prematuridade e tentar prevenir, que isso é realmente importante. É verdade. O papo tá bom, mas eu preciso bem chamar o intervalo. Então, gente, vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre prematuridade, atraso de desenvolvimento e consequências da prematuridade. Então, a gente já volta. O tema de hoje é sobre o Novembro Roxo, uma campanha de conscientização sobre a prematuridade no Brasil. E para esclarecer as dúvidas, estão comigo especialistas e queridas amigas, pediatras Juliana Cerqueira e Patrícia Martins. Então, vamos continuar nosso bate-papo sobre a prematuridade. Os bebês prematuros, eles podem ter algumas sequelas pela prematuridade, né, Ju? O que a gente tem que lembrar, né, que quanto mais prematuro, mais imaturo esse bebê, né? E aí a gente tem que pensar no bebê como um todo. Então, pode ter sequelas neurológicas, se tiver, por exemplo, um sangramento, sequelas pulmonares pelo tempo de ventilação mecânica, né? Então, a gente tem que pensar em várias sequelas que podem ocorrer. Por isso, a necessidade do acompanhamento multiprofissional depois da alta. Sim. E os bebês que nascem prematuros, a gente imagina a idade deles de uma forma um pouquinho diferente, a idade corrigida. É um pouco complexo isso para as famílias entenderem, mas é importante, porque o gráfico é diferente, né? O crescimento dos bebês a gente vai colocando no gráfico e vai vendo, né? E eles é diferente. Explica um pouquinho sobre isso.
Então, a gente geralmente não vê esse bebê como se ele tivesse nascido com a idade cronológica dele. Vamos supor, chega um bebê para mim com 2 meses do dia que ele nasceu. Não, eu vou avaliar esse bebê descontando quanto tempo ele teria se ele tivesse nascido no tempo certo. Então, explicando melhor, porque realmente é bem complexo. Se eu tenho um bebê que nasce de 8 meses, 32 semanas, ele vai nascer com cerca de 8 semanas de adiantamento ali. Então, na hora que eu for examinar esse paciente no meu consultório, eu vou descontar esses 2 meses, entendeu? Essas 8 semanas que não era ainda para ele ter nascido. Né? E aí com os marcos, né, do desenvolvimento, a gente tem que pensar em relação a isso. Então, o bebê tem que sentar com 7 meses? Isso. Não. Né, o bebê prematuro, nesse caso, né, um bebê de 32 semanas, na verdade, é como se ele tivesse 5 meses, né? Então, a gente precisa sempre fazer essa idade corrigida, né, esse desconto, né? Até porque, você imagina a gente querer que um bebê que nasceu 2 meses antes, que ele evolua como uma criança que nasceu no tempo a termo, né, que a gente diz, de 40 semanas. Então, isso é muito legal até para poder diminuir as expectativas das famílias que acabam comparando uma criança com a outra. Ah, mas meu filho tem 2 anos e ele tem uma evolução diferente do filho da minha amiga, que tem a mesma idade. E não, né? A gente tem que descontar, a gente tem que trazer mais para baixo, né? E tem uma forma da gente prevenir infecções hospitalares desses bebês que ficam internados mais tempo? Porque essa é um medo e angústia de muitos pais, né? Sim, isso sempre é angustiante, né? A gente fala que a gente tem que sempre procurar desinvadir o mais precoce. Então, esse bebê vai ficar com acesso profundo, entubado, com sonda. Então, são várias portas para infecção, né? Então, a gente tentar tirar isso o mais precoce possível, né? Além disso, né, o contato pele a pele ajuda, o mínimo manuseio. Então, tem algumas coisas que a gente faz e que pode ajudar. Né? Exatamente. A gente sabe que é multidisciplinar, mas de uma maneira geral, quais são os profissionais que estão atuando numa UTI NEO, como vocês trabalham, num bebê prematuro? A gente fala que é uma tropa de elite, né? Porque sozinho a gente não consegue nada enquanto pediatras. Né? Então é um trabalho bem legal em equipe, temos os pediatras, neonatologistas, os fisioterapeutas, né? Tanto da parte motora quanto respiratória, a fonoaudióloga, nossa, que tem um papel extremamente importante na questão da amamentação, da alimentação, a nutricionista, né? Eu tenho até medo de esquecer, porque é tanta gente, né, Ju? A enfermagem, né, que está ali o tempo todo com o bebê. Não, a enfermagem nem se fala, né? Paternaliza mesmo, abraça aquela criança, 100% dá atenção para aquela criança. As técnicas de enfermagem, os especialistas, né? Então, a gente tem os cardiologistas, os neurologistas, que às vezes, né, precisam ir. A gente precisa fazer os ultrassons, né? Então, os médicos de imagem, radiologistas, precisam estar presentes. E assim, até as pessoas, vou dizer, da limpeza, farmacêuticos, todos voltados para o cuidado, não daquele bebê, mas daquela família. Né? É muito importante isso. É importante isso, né? Porque é muita dedicação da família nesse momento. Sim. Dedicação e expectativas, medos, angústias. E aí, né, você acabou não falando da psicóloga, né? Que nessa hora, pelo amor de Deus, gente, é muito importante, né? Ela sempre faz esse primeiro acolhimento, né? Ela escuta muito das angústias também dessas famílias, né? Geralmente a enfermagem e os psicólogos já chegam com essas famílias na UTI, né? Chamando esses pais pelo nome. Sim. Vamos mostrar um pouquinho para as pessoas de casa como que é essa humanização a melhor da UTI. Vem cá, a gente colocou algumas imagens que a Patrícia trouxe aqui, do Miguel e você, né, Ju, também, né? Miguel eu estava presente. Miguel é o filhinho da Paty. Isso. Né?
O Miguel nasceu de quantas semanas, Paty? Miguel nasceu de 36 semanas e 6 dias, né? Um prematuro limítrofe. Né? Na verdade, ele nasceu muito baixo peso, assim, né? Ele era um ciúr, tinha um crescimento restrito. Com 1,7 kg, a Ju fez a sala de parto, fez todos os cuidados que eu falei ali, né? E ele foi levado para UTI dentro da incubadora, ali ele ficou alguns dias. E é importante, né, que a gente estava até conversando antes nessa foto, né, o pai junto, Sim, vendo todo o acolhimento, né, e vendo como é que ia ser transportado. Isso causa, né, mais tranquilidade, né? É verdade, é verdade. É o que a gente falou, é humanizar tudo, né? Aqui, né, o contato pele a pele, que é o método canguru maravilhoso, né, que já tem aí várias comprovações dos seus benefícios mesmo, né? E aí, nesse contato pele a pele, ele ainda com a sondinha para poder se alimentar através da sonda. Aqui, mais um procedimento de humanização, que é a redinha, onde eles se sentem acolhidos, como se estivessem dentro da barriga da mãe. Muito legal esse procedimento. Aqui a participação do pai no banho, né? Um banho humanizado, né? Onde a gente usa o paninho para poder acolher mesmo, como se estivesse ali com cordão umbilical dentro da barriga da mãe, encostando no bebê. Muito interessante esse procedimento e o pai fazendo, né? Muito bom participar desses cuidados. Ai, nossa! Verdade. Me ajudou tanto, né? Aqui nesse momento, o pediatra ele é capaz de ver a real necessidade de procedimentos, né? De levar essa criança para a unidade de reanimação ou manter esse contato com a mãe. A gente se olha muito nessa hora, né? A gente se olha e se comunica muito. A gente se comunica porque o obstetra tá ali com o bebê e, peraí, deixa eu ver, porque a gente também tem uma noção como é que tá esse tônus, como é que tá essa resposta. Sempre que possível no colo da mãe. Isso. Né? O Miguel, né, em particular, ele não foi uma criança que nasceu assim com desconforto respiratório, né, que precisou de grandes intervenções, né? Foi mais pelo peso. Então, por ele ser tão pequenininho, né, ele precisou ir para UTI para poder fazer os cuidados mais em relação à nutrição, né, depois treinamento, sucção. E aqui ele permaneceu, né, na incubadora. Na incubadora a gente faz esse ninho que acolhe também o bebê, né, que aconchega, que faz essa retenção, né? E aqui a gente tenta manusear esse bebê o mínimo possível, ele fica ali aquecidinho, tranquilo, livre de muitos ruídos, de muita iluminação, que também é um processo de dentro da UTI para humanização, né? Dentro da barriga estava escuro, né? Exatamente, exatamente. E aqui o contato pele a pele, o método canguru com o pai, né, que também pode participar desse momento, não é só a mãe. Na verdade, nem só o pai, né? Pode os avós, né? Os cuidadores, pessoas né? que estarão também, que serão essa rede de apoio. Né? E aqui já existem indícios, né, de que o bebê ele ganha peso, diminui o índice de tempo de internação, né? Você acaba ativando a microbiota da pele desse bebê. Então, ganho de peso, é uma coisa que estudos já mostraram que é extremamente efetivo, né? Então, método bem gostoso. Não é simplesmente falar que está num colinho, né? Não, tem muito mais e troca do que isso. para a mãe e para o bebê, né? Troca vínculo mesmo, né? Para a mãe, para o bebê. Então isso é muito importante, muito gostoso, porque os pais se sentem integrados nos cuidados, né? E o banho de ofurô, o banho de essa ofurô, fofura, gente, olha isso. Essa fofura que tem, inclusive, também, né, estudos mostrando os seus benefícios, o banho humanizado, que a gente coloca o paninho, esse paninho vai se esvaindo ali naquela água e é como se a criança estivesse dentro do útero em contato com o cordão umbilical. Maravilhoso. Ótimo, muito gostoso fazer a isso. sondinha lá de alimentação. Muito bom. Mas olha que gracinha, acordado, ativo. E como tá né? tranquilo, né? Diferente daqueles banhos que a gente via antes, colocava o bebê na banheira e o bebê se assustava, né? E não, é um banho que você vai lentamente, né? Tirando esse pano, né? E o bebê não o leite no copinho, isso daí, né? O copinho, que já é o segundo procedimento após a sonda, né? Então a gente treina o bebê a sugar no copinho primeiro, e aí a fonoaudióloga, junto com a psicóloga, vai trabalhando essa mãe.
Aí sou eu, mãe, um pouquinho pro meu filho. E agora o Miguel tá com quanto tempo? Ele tá com 4 anos. 4 anos. Olha, vamos parar um pouquinho aqui, rapidinho. A gente vai pro intervalo, mas antes o Thaí tem um recado para vocês e a gente já volta. Criatura divina, hoje eu tenho um recadinho para você, papai e mamãe de plantão. É isso mesmo. Você sabia que a Black Friday da Moderna está recheada de ofertas no setor de higiene infantil com aquele precinho perfeito para economizar de verdade? Escuta só as ofertas em fraldas. Tá muito barato. Fralda Pampers Comfort Sec Giga. Comprando 2 pacotes, você paga apenas R$ 64,99 cada. É isso mesmo. Fralda Hug Supreme Care Hiper. Comprando 2 pacotes, você paga R$ 69,99 cada. Agora, tem ainda a fralda Hugs Tripla Proteção Hiper. Comprando 2 pacotes, você paga apenas R$ 64,99 cada. É isso mesmo. Mas corre, porque essas ofertas vão até no dia 30 de novembro, ou enquanto durarem os estoques. É isso mesmo. Black Friday, Drogaria Moderna nas lojas. Tem pelo Televendas ou pelo site, que é drogariamoderna.com.br. É simples assim. Nós vamos para o comercial, mas eu volto com mais Momento Moderna aqui na tela da Band. 2 palitos. A gente está de volta. Voltamos e vamos entender um pouquinho sobre os procedimentos após a alta do bebê prematuro. Esse é um assunto delicado, né? Delicado. Principalmente quando a gente fala da expectativa dessa mãe em relação à amamentação. Não é porque o bebê ficou na UTI que isso é fadado, que não vai conseguir amamentar. A gente pode estimular a amamentação dessa mãe, né, Patrícia? Podemos inclusive estimular essa amamentação na UTI, né, ainda, e depois fazer esse processo de continuidade após a alta. Então, assim, um dos grandes procedimentos que a fonoaudióloga e a psicóloga trabalham é essa questão de potencializar a mãe para ordenha. Então, a gente consegue ordenhar essa mãe e depois colocar esse bebê no seio e avaliar as técnicas mecânicas de sucção. E uma coisa importante, aproveitando aí a questão da alta e do acompanhamento desse bebê. A equipe multidisciplinar, assim como a fono, assim como a psicóloga, são muito importantes no acompanhamento desse bebê após a alta. Então... Esse bebê, quando a gente está programando a alta desse bebê, né, é uma corrente que vai se formar para essa alta, né? A mãe vai para casa, mas ela vai com acompanhamento de fisioterapia, vai com acompanhamento de fono se for necessário, com as consultas do pediatra marcado, se precisar oftalmologista, cardiologista, neurologista. Então, assim, é um grande processo a alta de um prematuro, né? Se torna uma grande simples, equipe, né? E inclusive os pais fazem parte dessa equipe, os cuidadores fazem parte dessa equipe. É muito importante integrar os pais no cuidado e na estimulação desses bebês, inclusive para estabelecer um vínculo maior e eles mesmos, verem essa vitória acontecer, E outra coisa que é importante, na avaliação desse bebê prematuro, a gente nunca deve compará-lo a ninguém. Cada criança é única, cada bebê é único e cada evolução é única. E aí, com as consultas subsequentes, a gente vai avaliando quais são as reais necessidades desse bebê. É verdade, tem os marcos do desenvolvimento, mas a gente tem que levar em consideração a prematuridade. Essa criança vai provavelmente passar por mais consultas com mais profissionais para definir se aquilo ali é ou não um problema, um atraso. Sim. E muitas vezes é transitório, né? E uma coisa importante, esses profissionais precisam se comunicar, para a gente estabelecer uma conduta realmente efetiva, eles precisam se comunicar e orientar essas famílias também. Um exemplo é, às vezes o bebê sai com isso tudo de consulta marcada, Passou pelo neuro, tá ótimo. Não necessariamente ele tem que ir todo mês no neuro, Ele pode voltar daqui a 6 meses.
ele está com a fisioterapia e a fisioterapia vê, olha, não está legal, ele não atingiu ainda alguns marcos que seriam interessantes que ele já tivesse atingido. Então, vamos intensificar essa fisioterapia, né? Por isso que é bom esse contato, né, de todos os profissionais, que todos estejam em conjunto aí, né? Esse vínculo dos profissionais com as famílias. E ir moldando, tateando quanto que isso pode ser necessário mais fisioterapia, pode ser que volte no neuro antes e essa evolução, né? Isso aí. Existe muito estímulo dentro das UTIs, né, para a amamentação? Muito. Muito? Muito estímulo, né? Os esforços são extremamente grandes, né? A gente tem profissionais que ficam ali plantonistas, né, o tempo inteiro em contato com essa família, com essa mãe, encorajando essa mãe, né? E aí cada bebê vai ter uma necessidade de evolução de conduta. Temos as bombinhas manuais, elétrica, a ordenha. Então, Temos a assim, ordenha, temos a alternativas, né? sim, Porque o bebê com foi certeza. para a UTI NEL que precisa não, né? E essas mães são orientadas a manter essa ordenha até em casa, né, para estimular, né, para que Ai, gente, esse papo tenha é tão produção. bom, mas está acabando o nosso tema, gente. Ser mãe de prematuro é ter a certeza de ter um pequeno guerreiro. São grandes os desafios e muitas etapas a serem vencidas. Uma rotina exaustiva, mas que com muita fé e esperança de levar o filho para casa com saúde, saiba que todo o processo é uma forma de aprendizagem. E os profissionais de saúde sempre estarão fazendo o melhor e estarão prontos para poder aplaudir de pé a saída sua e do seu bebê da maternidade. Então, tá aí, se junte a nós aqui. Já está terminando, é isso Já mesmo? passou tão rápido. Você sabe que nós precisamos de mais tempo aqui Mais na tela da tempo, Band, né? também Para acho. abordar esses assuntos que são de suma importância para a população. Beijo, 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 obrigado pela presença. Você já sabe que amanhã às 13 horas eu estarei de volta aqui na tela da Band e toda quinta-feira às 13 horas tem o quê? Momento Moderna. É simples assim. Beijo no corpo, que a alma agradece. E a sua saúde também. Fomos! Beijo!